Glória a Deus. Jana, bom dia. Bom dia, Graça e povo de paz. Deus. Graça e paz. Olha a gente aqui de volta. Entrou já? Deus colocou uma visão em nossas vidas e você possa também receber essa visão para a glória de Deus. Amados, para aqueles que estão nos acompanhando, foram segunda-feira, que a gente não teve aqui na rádio e ontem, mas eu quero trazer para você que o nosso Deus, ele deu visão para Neemias, e nessa visão de Neemias foi restaurando recursos, restaurando a discrição, restaurando a oportunidade. Quando sábado nós falamos sobre restaurando os sentimentos para que vírus não entrasse no nosso coração. E hoje será o 8º dia do nosso propósito, restaurando a visão. Deus me deu uma visão. E nós vamos ver que em Neemias, capítulo 2, verso 13 até o 15, fala que Neemias ele pegou o seu cavalo, começou a rodear a muralha, e naquele momento ele via as brechas, as falhas, a destruição, e naquele momento Deus estava dando uma visão para ele, do que estava errado e daquilo que precisava ser consertado. Então é isso que nós estamos aqui para declarar. Deus nos deu uma visão, e essa visão é para que a gente possa alinhar, consertar, restaurar, reedificar os muros da nossa família, os muros do nosso ministério, também os muros da nossa finança, os muros também da nossa saúde, e aquilo que você possa ter como sonhos que foram derribados, você possa se levantar na autoridade do Senhor Jesus. Deus me deu uma visão. Daqui a pouquinho nós vamos entrar no ar, na 104.1, e após alguns minutos, mais ou menos umas 8h30, nós estaremos transmitindo a mensagem de hoje para o YouTube. E já quero agradecer aqui os irmãos, Vilma Maria, Gabriela Bezerra, temos também... Quero que você coloque, Deus me deu uma visão, neste momento, para a glória do Senhor. Seja audacioso, coloque aí, Deus me deu uma visão. Já temos aqui umas 10 pessoas. Lourdes Barbosa, Deus abençoe. Coloca aí, Deus me deu uma visão. A visão que Deus vai te dar, mostrando aquilo que está errado, é aquilo que você precisa consertar, reedificar, restaurar para a glória de Deus. Zéza, Deus abençoe. Dia de paz. Coloca aí, Zéza, Deus me deu uma visão. Em nome de Jesus. Hoje, dia 18/6/2025. Fala com o povo também, me ajuda, vai. Fala, Jana. Diz bom dia. Eu já disse Bom dia, então diga Deus é bom. Deus é bom. Eita, Nilda Santos, Deus abençoe. Cícera Maria, Deus abençoe. Fatinha, tá em Caruaru, tá lá em Santa Rosa, não sei, lá na Paraíba, lá em João Pessoa. Nilda Santos, Jucineide Oliveira, Deus me deu uma visão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso mesmo, irmã Lourdes, Deus me deu uma visão. Fatinha Araújo, um abraço aí para os seus pais. Deus me deu uma visão. Vamos ser audaciosos. E lembre-se, viu? A visão que nós temos, em primeiro lugar, é mostrar aquilo que está errado para que a gente possa consertar. Por quê? Deus não vai usar um altar sujo, Deus não vai usar um altar que esteja derribado. Primeiro se edifica, né? Se constrói. Genivaldo Dias, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Se você puder compartilhar essa live com alguém, ou logo mais por YouTube a mensagem, Deus me deu uma visão. Isso mesmo. E nesse processo, enquanto nós não estamos no ar, quero falar para você que esses 52 dias, né? Já se passaram 8 dias com hoje. Né? Vai terminar hoje o 8º dia lá no Ministério da Palavra da Fé, às 7h30 da noite, 19h30. Estaremos declarando a palavra do Senhor. Lembre-se que o primeiro dia, restaurando a vida de oração. O segundo dia, foi no dia 12, restaurando as promessas. No dia 13, restaurando a intercessão. Dia 14, restaurando os sentimentos. Não deixando que nenhuma forma de raiz de amargura entre no nosso coração. No dia 14, restaurando os sentimentos. Dia 15, restaurando as oportunidades.
Deus vai abrir portas, conexões vão acontecer na tua vida, creia. Dia 16, restaurando os recursos, amados, aquilo que você tanto precisa. Neemias, ele teve um momento que ele disse: Rei, o Senhor me permite uma carta para que eu possa passar e adquirir madeira, prego, ferramentas. E o rei disse: tudo que você quiser, você terá uma carta branca. Eu quero dizer uma coisa para você: temos a chave de Davi em nossos ombros, e tudo que nós ligarmos nos céus será ligado na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aí, minha irmã Célia, coloca: Deus me deu uma visão. Amanda Vieira, coloca aí, irmã: Deus me deu uma visão. Pastor, minha mãe está aqui comigo, Maria José. Deus abençoe nossa irmã Maria José, a mãe da nossa irmã Cícera. Um dia abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. E hoje, né, a forma de Deus restaurando a nossa visão. Paramos no dia 6, restaurando os recursos. Dia 7, restaurando a descrição. É aquilo que você tem como um alvo na tua vida. E agora, restaurando a visão para a glória de Deus. Daqui a pouquinho, estamos entrando no ar, nas ondas sonoras da 104.1, em nome de Jesus. Agora eu vou deixar a Jana falar um pouquinho aqui. Deus é bom. Amados, se você deseja entrar no nosso grupo, né? Grupo de mensagens, é isso? Lista de transmissão que a gente tem do Ministério Palavras da Fé. Nós temos o da igreja em geral, quem está à frente sou eu, e a minha esposa também tem um grupo das mulheres de fé. E todos os dias, uma mensagem de fé para edificar, fortalecer, para te dar visão daquilo que é a vontade de Deus. Pastor, como é que eu faço para poder entrar nesse grupo? Amados, na nossa igreja, estaremos sempre colocando o QR Codezinho para você entrar. E aqui na rádio fica difícil passar, né? Mas vamos... pode entrar no telefone e a gente pode mandar o link. Yeah. Ou se você deseja participar desse grupo, da lista de transmissão, você pode entrar em contato conosco. Passa para mim. Eu quero entrar no grupo do Ministério Palavras da Fé, tanto das mulheres como da igreja geral. Amém? Vamos entrar no ar daqui a pouquinho. A partir de agora, programa Palavra da Fé, palavras que geram vidas, com o pastor André Lopes. Bom dia! Bom dia! Eita, que Deus é bom em todo tempo. Deus me deu uma visão. E esse momento, esse é o dia, hoje é uma quarta-feira, dia 18/6/2025. Esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Amém? Estivemos ausentes 2 dias, né? Estávamos precisando. E nesse momento estamos aqui para celebrar, para declarar a vontade de Deus. Hoje estamos no 8º dia do nosso propósito, restaurando a visão, reconstruindo os muros de Neemias, restaurando os muros da nossa casa, restaurando os muros da nossa família, restaurando os muros da nossa finança, restaurando os muros do nosso ministério. Amém? Amém. Tudo que foi derribado, tudo que foi destruído, tudo que foi atacado, as brechas, os portões foram queimados, vamos restaurar em nome de Jesus. Vamos fazer uma confissão de fé? Eu quero que você declare nessa quarta-feira, declare nessa manhã a palavra de Deus na sua vida. Diga comigo bem forte o Salmo 5, verso 12. Vamos declarar também o Salmo 54, 17. Salmo não, Isaías 54, 17 primeiro. Diga assim comigo: declaro, profetizo, que nenhuma arma, nenhuma língua maldita, nenhuma arma preparada contra mim prosperará. Isaías 54, 17. Agora eu quero que você diga o Salmo 5, verso 12. Diga: o favor do Senhor, a bondade do Senhor, o amor do Senhor, me cercará como um escudo, não serei atingido. Caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Declare Filipenses 4,19. Diga: o meu Deus, aleluia, suprirá
toda necessidade, a provisão de Deus virá em tempo perfeito. E eu posso declarar, não vai faltar, vai sobrar. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses 3,15, mais uma confissão de fé. Diga: a paz de Cristo reinará sobre a minha casa, sobre minha família, sobre os meus projetos. Eu lanço e entrego os meus sonhos nas mãos do Senhor. Consagro a Ti, ó Deus. E eu creio que eles serão concretizados, realizados para a glória de Deus. Tudo isso eu confesso, profetizo em nome de Jesus. Quem crer diz amém. Amém. Isso foi a confissão de fé. Mas agora nós vamos orar a Deus, pedindo a Deus sabedoria, discernimento, que possamos ser instrumento de Deus para você que está ouvindo essa rádio nesse momento e você que está nos vendo pela internet. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Momento de oração. Aleluia. Senhor Deus, abençoa essa programação, que o cansaço receba alívio, o aflito encontre esperança, Pai, e a fé seja renovada. em nome de Jesus. Visita os lares, restaura as famílias Em nome de e Jesus. transforma as vidas, Pai. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso Senhor. meio. Usa o Teu Filho para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deus me deu uma visão. Amados, a palavra do Senhor nos diz, lá no livro de Gênesis, capítulo 13, verso 14, diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e olhe para o oeste. Norte, sul, leste e oeste. O interessante é que nós sempre fazemos isso. Declaramos que as bênçãos de Deus vêm do norte, do sul, do leste e do oeste. E eu quero trazer para você que a visão que Abraão teve foi de sair da sua casa, da sua parentela, e ainda por cima ir para um lugar que Deus ainda iria mostrar. Mas Abraão, que não era Abraão ainda, ele teve a compaixão de levar o seu sobrinho Ló. E já quebrou algo que Deus disse. Quando Deus falar alguma coisa para você, faça. Não tente ajeitar, não tente ajudar. É o que nós vemos hoje no Oriente Médio, aquela guerra, a guerra entre irmãos, por causa de uma mulher, Sarai, que quis ajudar Deus por causa de uma promessa. Ela se via estéril, útero ressequido, seu esposo Abrão amortecido, nada funcionava. E ele disse: ó, vai, deita aí com a minha escrava. E aí, quem sabe nasce um menino e que se cumpra a promessa de Deus. Esse ajeitado deu um prejuízo muito grande até hoje. Guerra constante. Mas eu quero trazer também para você uma coisa. Abrão, enquanto estava com Ló, Deus não falou mais com ele. Se Deus está dando uma visão que, se Deus ele falou algo e ele parou, cessou, é porque você ainda não está realizando aquilo que ele mandou você fazer. Importa que nós possamos obedecer e não sacrificar. Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. E no verso 15 de Gênesis capítulo 13, diz: toda a terra que você está vendo dará a você e a sua descendência para sempre. Uma promessa de Deus. E veja que eles estão brigando lá por causa de um pedacinho de terra. Enquanto Israel, do estado de Tocantins ou Piauí, sei lá, agora fugiu a memória. Irã é 70 vezes maior do que eles. E eles brigando por um pedaço de terra. A Bíblia diz que no verso 15, toda a terra que você está vendo dará a você e a sua descendência para sempre. 16, tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível, conta o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Amados, uma visão.
Quando Deus coloca algo na nossa mão, aonde a gente colocar os pés, tomaremos por herança. Aonde nós olharmos, os nossos olhos alcançarem, os nossos pés chegarão. Muitas pessoas recebem uma promessa de Deus e se abstêm de andar, de firmar, de demarcar, né? Um ato profético em nossas vidas é que tudo que a gente faz, a gente declara, tomando posse. A Bíblia Sagrada, ela diz que então Abrão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos. Diga comigo, carvalho. Carvalho. Lembra disso? Próximo aos carvalhos de Marré, em Hebrom, onde construiu um altar. Diga altar. Altar. Dedicado ao Senhor. Diga carvalho, Carvalho. altar, Altar. Senhor. Senhor. Lembre-se desses 3 títulos: carvalho, altar e Senhor. Veja que Abrão, ele percorreu a sua largura, a sua extensão, o comprimento, para que ele possa andar, e ele fez, declarou, restaurou, ele construiu um altar próximo ao carvalho, ao Senhor. E Deus deu uma visão a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Abraão era riquíssimo, não tinha necessidade de sair, mas ele obedeceu ao Senhor, em parte, né? E por causa da visão de Deus a Abraão, hoje ele é reconhecido nas 3 maiores religiões: no cristianismo, islamismo e judaísmo. Eita Jesus, minha língua está travando. Cristianismo, islamismo e judaísmo. Pai dos hebreus para o cristianismo, islamismo, pai da fé, judaísmo, amigo de Deus. Isso mesmo. Abraão é conhecido como pai dos hebreus, pai da fé e amigo de Deus. Abraão teve muitas visões, e eu quero dizer uma coisa para você: visão incomoda, visão impacta, visão move. Diga assim comigo: a visão de Deus, vai chegar na minha vida. Na minha vida. Você está preparado para isso? Porque quando Deus mostrar algo para você, aquilo que não agrada a Ele, aquilo que Ele quer fazer com tua vida, não duvide, não tarde, seja rápido. Por isso que muitas vezes a gente diz assim: Deus está tardando, mas está caprichando. Tá não, Deus não tarda, nem capricha, Ele faz a coisa já perfeita. Somos nós que não estamos preparados para aquilo que é que Deus tem para nós. Se Abraão tivesse saído da sua terra parentela, somente ele, sua esposa, seus servos, Deus tinha falado com ele, dito o local que seria a terra que manda leite e mel, teria dado para ele algo tão tremendo, mas ele preferiu andar com o seu sobrinho, desobedecendo uma palavra do Senhor. E eu quero trazer para você que Deus se revela para quem é amigo dele. E aí, você quer ser amigo de Deus? Você quer ser esse amigo? Deus revelar? A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma se não revelar primeiro aos seus profetas. Tem algo que você precisa compreender, que Deus quer confiar em você, uma palavra profética. Amigos gostam de andar juntos, conversar, saber os segredos. E Abraão foi um desses. Daniel também foi considerado muito amigo de Deus. E nisso, amados, são poucos que foram chamados assim. A Bíblia fala somente de Daniel e de Abraão. Nisso, eu quero que você possa compreender que se tornar amigo de Deus é ter intimidade com Ele, é falar com Ele, é ter uma forma de prosa, conversas. E conversa não é somente unilaterais, mas assim, eu converso e eu escuto. É Deus falando e eu também falando. É Deus me ouvindo e eu ouvindo Deus. Para quem Deus revelou, vou dar um exemplo aqui. Para quem Deus revelou o futuro, ele tinha 12 discípulos. Mas quem foi que Jesus revelou o futuro? A quem Jesus revelou o Apocalipse? O apóstolo João. Era aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, dormia. A intimidade com o Senhor faz com que você tenha segredos. Algo seja revelado na tua vida. Algo possa ser aberto, olhos abertos, né? É fatar nos teus ouvidos, nos teus olhos. É fatar também na tua boca, que se abra para que você possa proferir aquilo que é a verdade, e não a realidade. A realidade é só caos, mas a verdade é que viveremos em paz. Shalom de Deus em nossa vida. Nada quebrado. Nada faltando. Tudo no lugar. Tudo no lugar. Isso é uma visão. A visão também é que não vai faltar, mas sim vai sobrar. Isso também é uma visão. Quando nós declaramos que somos curados,
A palavra do Senhor nos diz, no Salmo 107, verso 20, ele enviou sua palavra e sarou daquilo que era mortal. Isso é uma visão declarando que a palavra vai trazer o quê? Cura e não morte. Amados, Tiago 2,23 diz assim: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Amados, se eu creio, eu vou ser chamado amigo de Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que importa que aqueles que se aproximam de Deus creem que Ele existe e Ele se tornará galardoador de todos aqueles que o buscam. Quando você se torna amigo de Deus, é que você gosta de andar com Ele. Isaías 41, 18. Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo. Diga assim comigo: Deus só revela para os seus amigos. Então você quer que Deus fale com você? Se torne amigo de Deus. Tenha intimidade com Ele. Converse com Ele. Conta os teus problemas para Ele. Conta onde é a tua dor para Ele. Tenha um momento de oração. Tenha um momento de consagração. Amados, nós estamos com esse projeto, Ministério Palavra da Fé. 52 dias estaremos orando e jejuando, orando pelos outros, orando, trazendo aquilo que é como restauração de promessas, restauração da nossa vida de oração, restaurando a nossa intercessão, restaurando nossos sentimentos. Então não vai haver brecha. Para quê? Para que o inimigo venha se andar em nossas vidas. O inimigo ele precisa somente de uma legalidade, mas se você tem uma visão, você não vai entrar na onda do inimigo. Amados, Gálatas capítulo 3, verso 29, diz assim: e se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Diga: eu tenho promessas. Eu tenho uma promessa. Sou filho de Abraão. Sou filho de Abraão. Meu pai da fé. Meu pai da fé. E imagine que tudo que Abraão fazia sucedia-se e dava-se bem. Então quem é amigo de Deus, nada vai dar errado, porque até o mal vai se converter em bênção. Até o mal se converterá em bênção. Vocês, a Bíblia diz em João capítulo 15, verso 14, diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhe ordeno. Tanta gente hoje está perdendo o foco, a visão, aquilo que é como santidade, para agradar a carne. A carne para nada presta. Muitas vezes estamos fazendo algo que pensamos que estamos levantando altares para Deus, mas não, são altares para a carne, e a carne para nada presta. Estamos levantando altares somente para o nosso bem, para o nosso bel prazer, aonde agradar a Deus é mortificar a carne e dar lugar ao Espírito. Eu até comentei ontem na igreja dizendo assim: olha, quem gosta de ler a Bíblia, não diga que você gosta não, porque para ler a Bíblia você tem que matar a carne. Você tem que esfolar a carne, porque pega a Bíblia e começa a ler, vai dar sono, vai dar dor de cabeça, vai dar preguiça. Alguém diz assim: pastor, eu amo jejuar, eu amo orar. Não diga isso não, porque você está lutando, mortificando a carne. Quem quer fazer as coisas do Espírito nunca vai agradar a carne. Então nunca você vai dizer que gosta. Você diz: olha, eu estou aqui porque eu creio que quando eu orar, eu jejuar, Deus vai me escutar e vai me responder. O jejum que Deus quer, como está escrito lá em Isaías, é aquele que desata ataduras, que liberta o oprimido, que nos deixa livre. O que é que tem deixado você preso? Isso mesmo. Será que a visão que você tem é que um Deus que está agora dizendo que é seu Deus, e você diz que ele é Deus seu, mas você está vivendo um momento de miséria, escassez, pobreza, doença, morte, desgraça, só problemas, você diz: não, mas servindo a Deus é assim mesmo. Não, irmão. Vamos reverter essa história. Amigo de Deus. Temos amigos mais chegados que irmãos, que quando a gente sabe que ele está passando por uma necessidade, a gente vai lá, ajuda, não precisa estar lançando em rosto. Nossos irmãos na fé, nossos patrícios, temos que ter a nossa forma de estar em unidade, presente, ajudando, levantando a mão. Porque na medida que eu julgo, eu serei julgado. Se eu ajudar, eu serei ajudado. Se eu abençoo, eu serei abençoado. Se eu gero paz, terei paz. Tudo que eu planto, eu vou colher. Abraão, ele teve um momento de ser chamado amigo de Deus. E todos que estão em Cristo se tornarão amigos de Deus. Só que tem umas coisas. Todas as bênçãos de Deus são condicionais. Como de João 15, 14. Se vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Se somos de Cristo, então, em Gênesis capítulo 18, 17, diz: então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Não. A palavra do Senhor diz: farei alguma coisa na terra sem antes revelar aos meus profetas, aos meus amigos?
muitas vezes estamos sofrendo, porque nós estamos desfazendo aquilo que Deus quer. Deus te deu uma visão. Deus me deu uma visão. Pare de perguntar, por quê? Você é amigo de Deus? Então pergunte, para quê, Senhor? Me dá essa visão. Abraão viu o céu. Abraão viu a forma de um carvalho. Ele edificou o altar para o Senhor. Quer dizer aqui sobre a vida de Paulo, a vida de João e a vida de Abraão. Abraão viu o céu. João viu o céu. Paulo viu o céu. E nisto eu quero que você também veja o céu. Possa trazer aquilo que está no céu para a terra. Fazer como a oração sacerdotal. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você tiver a visão do céu, você nunca vai querer aquela realidade que você está vivendo aqui na terra. Você vai dizer, vem os céus, anjos especiais para trazer aquilo que eu preciso. A Bíblia diz que os anjos estão ao nosso serviço. Isso é uma visão. A Bíblia Sagrada diz que nós somos morada, templo do Espírito Santo. Isso é uma visão. A palavra do Senhor nos diz que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Nunca estaremos só, desamparados. Isso é uma visão. E nisso, amados, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 8, diga assim comigo, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade. Veja bem, viu? Abraão esperava pela cidade que tem alicerces, cujo arquiteto, edificador é Deus. Amados, Abraão tinha a visão já do céu. Abraão já tinha a visão da cidade santa. Abraão já tinha a visão de que aquilo que ele estava passando na terra era passageiro. E que tinha uma morada, e que tinha uma guarida, e que tinha um respaldo. Ele estava cobertado pela visão de Deus. Abraão tinha a visão da nova Jerusalém celestial, ruas de ouro, mar de cristal, aonde não há dor, aonde não há sofrimento, aonde não há morte, aonde não há doença, aonde o nosso vestuário é eternal, aonde nem pecado nem morte impera. Amados, esse é a nossa esperança. A visão que temos que ter não é uma visão de terra. Quem vive na terra, com a visão na terra, parece avestruz e tatu, só com a cabeça para baixo, cavando. Amados, volte sua visão para os céus. Problemas dos crentes é que perderam a visão do céu, do arrebatamento, da volta de Cristo, visão de santificação. Quando o cristão ele tem uma visão de santificação, ele anda na contramão desse mundo. Ele não anda segundo os desejos da sua carne. Antes de tudo que ele possa estar ouvindo, hoje você está me ouvindo aqui, e você tem a oportunidade de ver que o que eu estou falando é aquilo que está escrito. Aquilo que está acontecendo na nossa cidade hoje, terrível. Pessoas que se dizem cristãs, se moldando aquilo que o mundo está oferecendo. Criticamos muitas vezes as pessoas que fumam, que bebem, se prostituem, se drogam, e muitas vezes estamos compactuando com as festas, com as celebridades, com aquilo que não é de Deus, mas corrompe a nossa santificação e que nos afasta de Deus. A Bíblia diz que quem quer ser amigo do mundo vai ser inimigo de Deus. Eu prefiro ser inimigo do mundo e ser amigo de Deus. A palavra, eu quero ser amigo de Deus porque Ele vai me revelar coisas. Ele vai me proteger. Ele vai me guardar. Amados, você ficaria feliz nesse momento com a volta de Jesus? Vou lhe responder. Eu ficaria feliz eu indo ao encontro dele. Muitos vão ficar e vão dizer, por que não me santifiquei? Ah, mas porque a salvação não é um estado de, como é que eu posso dizer, de usos e costumes. Amados, a árvore dá fruto e reconhecemos a árvore pelo seu fruto. Se você anda na mesma dissoluções, na mesma pisada que você vivia antigamente, você nunca nasceu de novo. Você está convencido e não convertido. Quem é de Cristo é uma nova criatura e as coisas velhas passaram. E nisto, tudo se fez novo. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão e viver igualzinho ao mundo?
curtindo as mesmas coisas, andando na mesma vibe. Meu irmão, quem é de Deus vive fazendo a vontade de Deus e não a vontade da carne. Abraão esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele já esperava a Nova Jerusalém. Quero dizer para você, Abraão viu o plano da redenção. Lembra da primeira parte que eu falei para você? Que Abraão edificou um altar junto ao Calvário ao Senhor. Abraão viu o plano, a redenção, o Calvário. Viajou 4 dias para o Monte Moriá para sacrificar fogo, lenha, tutelo. O filho, pai, cadê o cordeiro? Abraão disse, Deus proverá um cordeiro para si. E essa palavra profética se cumpriu. Se cumpriu em João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse, aqui está falando João Batista, vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que Abraão, com uma visão, declarou, Deus providenciará para ele um cordeiro, Jeová Jireh. E João Batista, que é aquele que era filho de sacerdote, tinha direito de andar de ninho fino, comer o melhor, andar com roupas bonitas, servir ao Senhor no templo, mas ele decidiu, por uma visão, aquele que seria o aplanador do caminho, ele ia aplanar o caminho. A Bíblia relata, Isaías, que ele era o caniço, que o vento balançava no deserto, mas ele tinha um poder tão grande, uma autoridade tão grande, que ele dizia, raça de víboras, hipócritas, fariseus, quem disse que vocês escapariam da ira vindoura de Deus? E o povo ia ao encontro de João Batista no deserto, e esse homem estava vestido de pele de camelo, comia mel silvestre e gafanhoto. Aquele homem se absteu de tudo, todo luxo, para servir, para obedecer a Deus. E as pessoas chegavam para ele e eram batizadas no arrependimento de João Batista, preparando eles para o arrependimento daqueles que confessariam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amados, Abraão teve que abrir mão de companhias e andar mais. Deus vai te dar visão. Eu estou orando nesse momento, e nossa oração no Ministério Palavra da Fé. Deus, afasta de nós todo espírito do engano, todo espírito falacioso, todo espírito do engano seja retirado do nosso meio. Sabe por quê? Porque o altar tem que estar limpo, o templo tem que estar limpo. E aqui eu também quero dizer para você, o nosso coração é a nossa sala de oração. Lembre-se que em Mateus capítulo 6, verso 6, a palavra do Senhor diz que tranca no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Sabe para onde Deus vai olhar? Para o teu coração. Muitas vezes estamos andando com pessoas maliciosas, maledicentes, fofoqueiras, intrigueiras, pessoas que só andam e só gostam de confusão. Aonde pisa, traz transtorno. Aonde está, só traz confusão. Quem é bênção vai ser bênção em qualquer lugar, mas também quem é problema vai ser problema onde quer que vá. Toda vez que você olhar para o Calvário, você vai ter coisas que não dá para andar junto com você. Foi o que Abraão fez. Junto aos Calvários, ele edificou um altar ao Senhor. Toda vez que você olhar para o Calvário, orar para Cristo, para o sacrifício de Cristo, foi tão terrível aqui dali. E alguém que sabe que Jesus sofreu e ainda anda em atos pecaminosos, desagradando a Deus, colocando outros deuses, colocando outras coisas à frente de Deus. Nós precisamos entender que precisamos amar a Deus acima de qualquer coisa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem essa visão de fé. Abraão não deu costumes, ele não deu a mão ao uso, costumes, a tradição, a amizades, a parentela, para poder ser amigo de Deus. Ele teve que mudar, ele teve que se ausentar, ele teve que sair da presença das pessoas que não estavam trazendo ele para perto. Me lembro agora que Jesus, ele estava numa cidade e naquele momento havia uma pessoa cega. E ele dizendo, Jesus, me cura. E Jesus diz, venha cá. Tirou para fora da cidade e o curou. E disse assim, olha, não
volte mais para essa cidade. Porque o que dava a ele a enfermidade era a cidade. Pense agora, tem coisa que está deixando você doente. São pessoas, são ambientes. A visão que Deus nos dá é uma visão que estejamos nos aproximando dele, nos afastando do mundo. Eu quero estar mais perto de Deus. Perto quero estar. Tem pessoas que estão se afugentando, se afastando pelo orgulho, pela soberba, pela falta de perdão, carregando mortos no seu coração sujo, porque não consegue orar em liberdade. Não consegue ter orações respondidas. Por quê? Em seu coração a maldade. Ou você terá uma morada sem ar-condicionado lá no andar de baixo, ou você terá uma morada que é onde mana a paz, o amor, onde não há trevas, onde não há morte, onde não há doença. Lá se chama a Nova Jerusalém. E nós iremos para lá, porque temos uma visão. Cremos em Jesus Cristo. Lá no livro de Marcos, diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Marcos capítulo 9, verso 24. A palavra do Senhor diz: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Amados, quantas pessoas estão indo para o inferno por causa de líderes? Oh, meu Deus. Por causa de pessoas que não estão ensinando, não estão pregando o evangelho, não estão pregando santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Não é somente levantar a mão e confessar, é crer, andar em novidade de vida. É ter uma mudança de comportamento e mentalidade. A nossa mente tem que ser renovada. O livro de Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com esse século, não se moldeis a esse sistema, mas transformai-vos na tua renovação de mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas quando eu estou agora nesse mundo tenebroso, que o mundo jaz no maligno, agora eu vou fazer festa, agora eu vou fazer coisas para atrair pessoas. Amados, quem atrai pessoas é a presença de Deus. Tanta gente enganado, tanta gente ludibriada, tanta gente que não tem um novo nascimento. Tenha a visão, mude a sua forma de pensar. Estamos terminando aqui. Veja o seu Calvário, veja o céu, veja o Calvário. Abra mão de amizades. Foi o que Abraão fez. Abraão, ele edificou um altar junto ao Carvalhos para o Senhor. Então, sua visão hoje é o céu, é o Calvário de Cristo. Abra mão de amizades que não te levam para o bem, mas te afastam do bem. Mude de vida. Deus te permitiu para que você possa ouvir essa programação, para você mudar de vida. Você pode ser igualzinho a Abraão, ser chamado amigo de Deus. Amém? Vamos finalizar e quero dizer para vocês, Gálatas 3:9, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa, e eu posso dizer, eu sou amigo de Deus. Você pode dizer isso também, Jana? Eu sou amigo de Deus. Amiga. Amiga de Deus. Vamos finalizar a nossa programação. Hoje à noite estaremos no nosso 8º dia de propósito, restaurando a visão. Deus vai mostrar a você aquilo que está errado, aquilo que é ponto de contato na tua vida, para que você fique livre. Quem interagiu conosco? Está tempo, Jesus, sua vida? Amém. Vou falar, em nome de Jesus. Quem interagiu foi Vilma, Gabriele, Lourdes, Zéza, Cícera, Nilda, Fatinha, Jucineide, Genivalda, Danilo, Amanda, Liliane, Eveline, Janaína Rafaela, Joelma, Jandeci, Gilda, Maria Amém. de Fátima, Girlene, Newton, Bilzinha, Ilza, minha mãe, Amém. Eliane, Sueli, Edileuza, Geisa, Maria Cleonice, Maria de Lourdes, Rosângela, Jailson, Neuza, Erilson e Hugo. Amém. Todos que estão ouvindo essa programação pela 104.1, pelas ondas sonoras, se sintam abraçados também. E se você deseja ser um patrocinador, um mantenedor, um semeador dessa obra da programação da rádio, segunda a sexta-feira, nosso Pix é 24 862 422 1000 contra 34. Vou repetir, 24 862 422 1000 contra 34. Faça um desafio hoje. Lance sua semente e veja a colheita que você vai ter. Amém? Amém. Vamos nos despedir
Em nome de Jesus, hoje à noite, 19h30, não falta, no Ministério Palavra da Fé. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre tua vida. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Por quê? Vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Dia de paz.